Fala galerinha geek, Leslie aqui no canal. Estou aqui para fazer uma lista muito especial. Já tinha um tempo que eu queria fazer essa lista, então eu vou fazer a lista dos personagens injustiçados. Injustiçados em que sentido? Não no sentido de fazerem a produção fazer esse personagem ser injustiçado, mas no sentido de injustiçado legalmente, porque todos esses filmes, e tem uma série aqui no meio também, são baseados em fatos, então existiram essas histórias. Isso que é o mais interessante e o mais indignante. Então eu vou começar essa lista aqui com vocês, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e coloca aqui no seu comentário o que você quer que eu fale, para eu poder ter mais coisas para falar para vocês, mais teorias sobre séries e filme e tudo que envolve a cultura pop também. Não se esqueça de curtir e de ativar o sininho, por favor, para ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal Todas Geek. Certo? Vamos começar a lista? Primeiro filme, o caso Richard Jewell. Eu quando assisti esse filme, que é o filme da Warner, né? Ele foi um dos indicados ao Oscar. Gostei muito, muito, muito. Ele é um dos caras que sonha e almeja o cargo de um policial civil. Até que em um desses dias, né, ele é um cara todo sistemático, ele tem uma personalidade diferente aí das outras pessoas, de ser certinho, de ler todos os protocolos, seguir a burocracia. Num dia no Central Park, ele desvenda que tem uma mochila embaixo de um banco. Ele fala, vamos seguir o protocolo, né? Ninguém mexe, ninguém toca. Descobre-se que é uma bomba. Ele consegue salvar muita gente nesses dias. E aconteceu realmente essa história. E é um caso de injustiça. Todos os filmes que eu vou falar aqui são casos de injustiça mostrados de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Aqui nesse caso de Richard Jewell é uma injustiça de uma maneira mais sutil, mas é aquela injustiça de que quando os caras pegam para investigar e colocam um alvo, eles vão fazer de tudo com que as provas sejam para incriminar esse alvo. O segundo filme é A Espera de um Milagre, com certeza vocês já viram, já passou em televisão e eu já chorei muito com esse filme, inclusive vai estar na minha lista dos próximos vídeos que eu quero falar sobre filmes que eu choro, filmes que eu costumo chorar. Conta a história de um cara que ele é bem grandão em relação às outras pessoas e um carcereiro dessa prisão, né, que ele foi condenado por ter matado duas meninas, né, gêmeas, né, foi condenado também justamente, e um carcereiro ele tem esse relacionamento afetivo com esse cara que pode assassinar brutalmente qualquer pessoa pelo tamanho que ele é, e ele é um negro, né, então aí já vem uma outra história também sobre essa condenação injustamente. E aí esse carcereiro começa a ver que ele não é um monstro como tudo indicava, né, por ter feito esse crime brutalmente. E na vida real, o cara não era um cara, era um adolescente que foi acusado de matar duas brancas. Uma das coisas que deixam mais a gente indignado em relação à injustiça é porque o júri era todo branco. Então aí começa a questão de não só da injustiça, mas também do preconceito. E a maioria desses casos que eu vou citar aqui nessa lista é relacionado ao preconceito. E isso é muito, muito, muito triste. Um cara menor de idade, um cara não, um adolescente menor de idade sendo condenado e ele foi para a cadeira elétrica. O terceiro não é somente um personagem, mas são vários. É até estranho falar personagens, mas são pessoas, né? Agora não é um filme, é uma minissérie de televisão que você pode encontrar na Netflix. Olhos que Condenam também retrata exatamente disso, de 5 meninos que foram acusados injustamente por ter estuprado uma jovem, e foi baseado também em fatos. Eu gostei muito dessa série porque ela é uma série muito séria, e essa seriedade faz com que a gente entre nesse mundo da injustiça, e todos os episódios, né, a maioria dos episódios é voltado para esse caso de investigação, e o que eu acho mais interessante é que como que eles conseguem reverter essa história. Não é nem porque eles descobriram a verdade, mas foi porque confessaram. Isso que é o pior. Você precisa de alguém confessar para você provar a sua inocência, sendo que nada dos casos batem, e essa história foi realmente real, e muitos deles eram bem jovens.
E até alguns eles não tiveram como ter pai, mãe perto, advogados ali com eles, né? Então foi algo muito ruim, principalmente para esses homens, né? Que inclusive também eram negros e um deles também era estrangeiro. E aí também envolve o caso de injustiça e envolve o caso de preconceito racial. Luta por Justiça é o próximo filme que eu vou falar, eu já falei disso. Vou deixar aqui no card a minha crítica de Luta por Justiça. Foi um filme muito bom com Michael B. Jordan. Ele é um advogado que ele tem uma causa bem grande, que é lutar por esses negros, por essas pessoas acusadas injustamente por crimes que muitas vezes e na maioria das vezes não tem provas nenhuma de que aquela pessoa foi realmente a pessoa que cometeu algum crime. E Luta por Justiça, eu acho que é um filme, apesar de mostrar uma história antiga, mas é um filme moderno no sentido de que temos atores modernos, atores que estão em alta, por exemplo, Brie Larson, por exemplo, Michael B. Jordan, né, que é o protagonista, e com certeza é um dos filmes que vai te fazer emocionar. Eu acho que todos esses filmes te fazem emocionar de uma maneira que você fica empático a todas as situações que acontecem ali com os protagonistas e com os personagens. A figura do Jamie Foxx é uma figura muito impactante, principalmente não pela história só do cara na vida real, mas pela história de como ela é contada, e cada diretor mostra todas essas histórias de uma maneira diferente. E agora eu já vou pular para o último. Antes, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Já viu algum desses filmes? Quer indicar outro filme aqui também para a galera que tá vendo? Comenta aqui também, por favor. O último filme eu assisti bem recente, que é O Oficial e o Espião. É bem histórico o filme, né? Vai contar um pouquinho da história de um judeu, um dos poucos judeus dentro do exército de Paris, que ele é acusado injustamente pelos seus inimigos. Conseguem fazer isso com que ele seja acusado e ele fica anos e anos preso, até que o investigador Picard, ele tem esse senso de, poxa, eu acho que esse cara é inocente, e aí começam as investigações. O que eu acho diferente de todos os outros que eu citei até agora é que, em relação a esse caso, não houve uma justiça, vamos dizer assim, uma justiça justa. Houve justiça? Houve depois de tantos anos, e não houve uma recompensa do tempo perdido que esse cara sofreu. E aí também entra outra coisa, né? Não preconceito racial, mas preconceito em questão da religião, porque o Dreyfus, né, que é esse oficial, ele é um judeu, e até tem uma parte no filme que eles falam assim, no começo já acontece a condenação dele, eles estão tirando todos os cargos dele, e aí acontece com uma conversa, um diálogo entre dois caras falando assim, parece que é um judeu olhando tudo que ele perdeu. O judeu é um cara que tem muito dinheiro, que ele financia bem as suas contas, né, o seu dinheiro, todo o seu ganho. E, enfim, esse filme te faz pensar muito. Eu tenho grandes ressalvas desse filme. Aliás, esse filme é do Polanski e ele tem um olhar bem diferente, tem muita cara do Polanski, várias cenas que acontecem no filme, onde tem uma cena de esgrima que não tem nada a ver com o filme. Eu, por exemplo, tiraria várias cenas, até porque fica um filme longo, um filme cansativo, mas ele é um filme que te traz uma mensagem. Você sai assim do cinema muito pensativo e indignado com todas as injustiças que acontecem com esse cara e tudo que fazem, e é um complô enorme, não é só por questão de injustiça, mas é a questão da politicagem do que acontece ali no Exército de Paris. Bom, essa foi a minha lista, e você tá indignado com tudo isso que eu te falei? Comenta aqui embaixo. Deve ter com certeza outros filmes, mas praticamente essa é uma lista completa de personagens injustiçados, tanto em filmes quanto em série, no caso de Olhos que Condenam. Espero que vocês tenham gostado. Indica aqui o que vocês querem que eu fale no canal, e espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!